A paz do Senhor, igreja! Finalmente, dá um glória. Dá um glória. Gente, acabei de gravar um vídeo, já tô gravando outro, é isso aí. Vamos aproveitar pra gravar. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal, aleluias. Gente, que bom voltar aqui. Mas pra que eu tô aqui hoje? Pra responder as perguntas de vocês que vocês fizeram, sei lá, um mês atrás. Gente, esse homem, que essa furadeira, meu Deus do céu. Vamos lá. Eu anotei as perguntas aqui. Não são muitas perguntas, mas eu achei pertinente eu responder. Eu peguei, printei a tela lá e tal. E eu queria muito responder pra vocês. Eu vou tentar ser sucinta, né? Mas eu acho que tem perguntas bem legais. Graças a Deus não foram muitas. Mas eu tô aqui pra responder. Então, você que me fez pergunta, você sabe quem você é. Eu não vou colocar o nome aqui porque teve uma pessoa que fez 4, 5, 10 perguntas. Então, eu vou responder tudo pra vocês. Se você acabou de chegar nesse canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui em nome de Jesus, tá? Para que você seja edificado, abençoado. Não esquece de deixar o seu curtir aqui no canal. E, gente, comenta, porque eu amo ver os comentários de vocês. Então é importante que você comente. Faça seu comentário. Nossa, Rê, que legal. Nossa, que incrível. Oh, aleluia. Glória a Deus. Dá um glória. Enfim, o que vocês quiserem comentar. Tá bom? Então, bora lá responder esse monte de perguntas que são poucas. Gente, vamos à primeira pergunta. E o medo de responder, já clamei o sangue de Jesus aqui. Já falei, Senhor, me ajuda a responder aqui, porque tem que ser no Espírito Santo, amém? Meu cabelo tá ó. Mas vamos lá, primeira pergunta. Qual é a área mais difícil do ministério? Espírito Santo, como assim qual é a área mais difícil do ministério? Gente, eu acho que tudo que não é pra você fazer se torna difícil. Então, talvez a área mais difícil pra mim são as coisas que eu não deveria estar fazendo, né? Que às vezes ali no dia a dia, na função ali, a gente acaba fazendo coisas que outras pessoas poderiam fazer, mas fica ali centralizando. Então, tudo que não é pra você se torna algo muito difícil, né? Mas se eu for especificar alguma área, assim, acho que mais difícil do ministério, assim, a coisa mais difícil é a gente conseguir imprimir nas pessoas aquilo que Deus tá falando pra gente. Gente, isso é só pelo poder do Espírito Santo, né? Às vezes tá queimando uma coisa assim no meu coração, alguma coisa que tá ali pegando fogo. E às vezes é difícil de você conseguir comunicar, né? E é só pelo Espírito Santo que as pessoas conseguem entender. Mas eu acho que isso a gente pode falar mais profundamente em um outro momento, em um outro vídeo, tá bom? Segunda pergunta. Como foi encontrada por Jesus? Ah, minha filha, ele tava correndo atrás de mim. Ele tava correndo atrás de mim enlouquecido. E aí ele me achou, minha filha, me encontrou, aí já era, hein? Não achei lugar nenhum, mas vamos lá. Vou resumir muito bem resumido, amém? Eu cresci na igreja, sempre fui pra igreja, meus pais sempre me levaram pra igreja. Porém, entretanto, todavia, eu só fazia presepada, né? Não era crente de verdade. Frequentadores de igreja não são cristãos, tá? E eu não estou falando evangélicos, estou falando cristãos, pequenos cristos. E nessa época eu tava, né, passando por algumas coisas. Eu acredito, gente, eu não sou boa de datas, mas eu acredito que eu tava aí por volta ali de 18, 19 anos. Um pouco tempo antes de eu conhecer o meu marido. E foi quando eu fui num culto de jovens, num encontro de jovens. Olha como o encontro de jovens é importante, viu, gente? Em nome de Jesus, se você na sua igreja não tem, conversa com o seu pastor, ora, fala, pastor, a gente precisa aqui de um culto de jovens. Eu tô falando de culto, não tô falando de festa, amém? E... Ai, gente, eu sou maluca. E nesse dia tinham pouquíssimas pessoas, e tinha uma única moça, não lembro o nome dela agora, ela tava ministrando no teclado. E ali o Espírito Santo veio, tocou em mim, falou comigo.
E eu nunca me esqueço daquele dia, tava tudo escuro, só tinha uma luz assim, rosa, assim, ali no púlpito e tal. E ela tava ali ministrando, só ela e o teclado. E aí o Espírito Santo veio e falou comigo, me encheu, tocou na minha vida. E eu decidi viver pra ele naquele dia. E aí foi um processo, gente. Você pega Jesus e você fala, vamos lá, Senhor, vamos lá, porque com o Senhor eu vou conseguir. E aí tô aí há anos já nessa caminhada até que ele venha. Mas basicamente foi isso que aconteceu. Terceira pergunta, deixa eu dar um check aqui, porque senão eu vou pular uma de pergunta. Terceira pergunta. Como é ser esposa de pastor? Gente, é loucura. Só louco faz essas coisas. Só as pessoas malucas fazem essas coisas. Mas como que é, gente? É normal. É normal ser esposa de pastor. Eu acho que não é normal quando você não está sob a mesma missão que a outra pessoa. No começo foi desafiador, são muitos conflitos. Você ainda tá, né, entrando naquele lugar, o que Deus deseja, quem você é em Deus. Então a gente no começo tem muitos conflitos, mas aí com o tempo o próprio Espírito Santo, o próprio Jesus vai conduzindo vocês dois, vai guiando, né, nos melhores caminhos, vocês vão alinhando ali as expectativas. Mas num contexto geral, se você pensar de uma forma com bons olhos, né, porque eu acho que a gente tá aqui para ver com bons olhos, é um privilégio você ser esposa de pastor, né? É privilégio, é óbvio que tem dia, né, a gente quer se matar? Tem, porque a gente é ser humano. Mas eu acho que a gente precisa olhar com bons olhos, né? E entender que é um privilégio, porque é alguém que Deus deu uma missão e você tá ali junto com a pessoa. Então, eu acredito que seja isso. Amém? Glórias. Vamos para a próxima pergunta. Já se imaginava pastora? Ai, meu Deus. Gente, diante de Deus que tá aqui do meu lado, isso nunca passou pela minha cabeça. A pergunta anterior como é ser esposa de pastor? Ser esposa de pastor é uma coisa. Ser pastora e seu marido ser pastor são duas coisas completamente diferentes. Mas é como eu disse, quando você tá com uma pessoa que tem uma missão, e no caso de, né, homem e mulher casados, você entra debaixo da missão dessa pessoa. Então eu me lembro que quando eu era mais jovem, algumas pessoas falavam, você tá preparada para ser esposa de pastor e tudo mais? Eu sempre falava, não, isso não vai acontecer. E aí Jesus veio e botou o óleo na minha cabeça também. Então, eu nunca, gente, passou na minha cabeça uma coisa dessa. Nunca passou na minha cabeça uma coisa dessa. Mas, como eu estava dizendo, é um privilégio, né? É desafiador, às vezes, né, dá uns trancos, uns barrancos, umas coisas assim doidas. Mas hoje, com a minha mentalidade de hoje, com o meu entendimento de hoje, é um privilégio, né? Mas não, eu não me imaginava como pastora. Próxima pergunta. Meu Deus, quantas perguntas eu já respondi? Próxima pergunta. Como você edifica o seu lar? Pelo sangue do Cordeiro. Gente, eu acho que edificação é construir, né? É dar uma base ali. E, gente, eu acredito de verdade que para você edificar um lar, você tem que ter muito temor. Muito temor e tremor. E eu não estou falando de perfeição. E para quem me conhece sabe que eu sempre falo disso. Não é sobre ser perfeito, mas é sobre ser aperfeiçoado. Então os anos vão passando, Jesus vai te aperfeiçoando. Agora, como que eu edifico o meu lar? Eu me esforço muito para praticar a palavra de Deus. Rê, você é muito perfeita. Mentira, eu não sou perfeita. Mas eu procuro fazer aquilo que Deus me pede. Eu procuro ensinar os meus filhos na palavra de Deus. Procuro fazer da minha casa um altar ao Senhor, porque às vezes a gente fala de altar lá na igreja, mas a gente não constrói altar dentro da nossa casa. Então eu me esforço para ouvir a Deus e continuar ouvindo a Deus e fazendo o que Ele deseja de mim, tanto na minha casa quanto fora. Porque começa aqui dentro, entende? Começa aqui na minha casa.
Então, como que eu edifico o meu lar? Fazendo de tudo para que a glória de Deus seja revelada na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida do meu marido, para que a gente pratique a palavra de Deus muito mais do que conhecer a Deus, mas praticar o que Ele nos ensina, ser obediente a Deus e andar no Espírito, viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. Amém? Ah, isso acontece sempre, é uma perfeição. Não, mentira, gente. Mas o esforço, quanto mais eu me esforço, mais o Senhor vai me dando sabedoria, vai me conduzindo para onde Ele deseja. Então, tudo está em Cristo. Tudo vem de Cristo. Tudo vai voltar para Cristo. E você precisa focar nisso, tá bom? Vamos tomar um cafezinho. Gente, eu tô tentando ser sucinta nas respostas. Se você tiver alguma dúvida aí, pergunta aí nos comentários, tá? Próxima pergunta. Como foi o seu processo de amadurecimento? Qual livro te ajudou? Gente, quando a gente tá amadurecendo, a gente não sabe que a gente tá amadurecendo. Uma pessoa até comentou comigo esses dias, nossa, eu vi alguns vídeos seus antigos e como você amadureceu, mas eu não vi, a gente não enxerga o nosso próprio processo de amadurecimento. A gente não enxerga o processo. A gente consegue ver quando a gente chegou naquele lugar. Então tem coisas na minha vida que eu falo, nossa, eu já amadureci. Nessa questão aí eu não tenho mais o que, né, já entendi, né? Mas tem outras coisas que eu ainda não amadureci, tem outras coisas que eu ainda preciso amadurecer muito. Então, como foi o meu processo, filha? É Jesus purinho. Foi Jesus. Tudo por causa de Jesus. Tive tropeços, tive aflições, tive muitas alegrias. Mas se eu olhar para a Rebeca de 10 anos atrás, eu não sou a mesma pessoa. Sim, eu amadureci para muita coisa. E eu continuo amadurecendo. Esse meu último ano de 2023, nossa, foram tantas coisas que eu tive que amadurecer. Algumas na marra, outras eu ainda estou amadurecendo. Mas isso é uma coisa que o próprio Espírito de Deus vai te conduzindo. Tem coisa, gente, que não dá mais, né? Tem coisa que é óbvio, ó, não dá mais, igreja. Tu não tá mais nessa fase, né? Então tem coisas que a gente precisa olhar para Jesus e falar, Senhor, me ajuda, porque isso aqui eu preciso amadurecer, né? As coisas, os meus pensamentos de antigamente não são mais os mesmos, os meus sonhos de antes não são mais os mesmos, porque com a maturidade vem novas missões, novas visões, novos propósitos e tudo debaixo da direção do Espírito Santo, certo? Próxima pergunta. Essa aqui é boa, hein? Qual o maior desafio na maternidade até agora? Respondendo a pergunta anterior, como foi o seu processo de amadurecimento e qual livro te ajudou? Gente, eu li muitos livros nessa minha caminhada. Eu li muita coisa. Mas de verdade, os livros que me fizeram conhecer a Deus foram os que mais me ajudaram. Então, ter um conhecimento de quem Deus me ajudou demais a amadurecer. Então, você quer amadurecer, busque livros que te ensinem quem Deus é, quem Jesus é. Porque você vai começar a enxergar quem você é. E aí, algumas coisas simplesmente não vão ter mais valor. Tá bom? Então, vamos para a próxima pergunta. Qual o maior desafio na maternidade até agora? Gente, com certeza é educar. Olha, que desafio é educar uma criança. Parir, dar os peitos, amamentar, ficar sangrando lá, desculpa, né, os irmãos aí que estão aí, mas assim, não se compara a educar uma criança. Gente, é muito punk. E não apenas educar, mas educar nos caminhos de Jesus. Eu acredito que, eu posso falar aqui de casa, mas é o exemplo, né? Eu já percebi que tem coisas erradas que eu faço, sei lá, fiz alguma coisa errada e os meus filhos vêm e falam assim, mamãe, mas você fez. Então, assim, é pelo exemplo, não é tudo que você fala que eles vão ouvir. É ensinar que obediência é obediência, ponto. Obediência tardia é desobediência. Então, a gente vive numa geração que... Deixa eu não passar. A gente vive numa geração que negocia demais. Principalmente princípios.
Então, eu acredito que o maior desafio não é apenas educar, mas educar nessa geração. Numa geração onde se você dá umas palmadas na bunda do seu filho, você, né, chama o conselho tutelar, porque você tá espancando. Não, mas eu não tô fazendo isso, né? Então, eu acredito que, claro, gente, em nome de Jesus, né, qualquer coisa que você vai sair, né, disciplinando com vara e tudo mais. E eu tive que aprender isso na prática, né? Tem coisa que, e na maioria das vezes, você tem que ter uma boa conversa, ser firme com o seu filho. E assim, e com o tempo o Espírito Santo, gente, é tudo Jesus, né? Aqui não vou falar de outra pessoa, mas com o tempo Deus vai te dando não é as artimanhas, mas as estratégias. Conforme eles vão crescendo, não tem mais necessidade, sabe? Por exemplo, eu tenho o Caio. O Caio, ele tem um temperamento mais intenso. Eu falo que ele é cheio do Espírito Santo. Então, ele é uma criança que eu preciso manter ele aqui, ó, na rédea curta, né? O Isaac é mais manso, mas o Isaac tem os pitis dele. Mas são crianças, então eu preciso olhar essas coisas, mas eu preciso entender também que eles são crianças. E muito mais do que isso, entender que eles vão se tornar homens. Né? Eu tenho uma amiga que ela fala assim que a gente precisa declarar para os nossos filhos que eles não nasceram para vergonha, mas eles nasceram para a glória de Deus. Então, dar uma educação bíblica é muito difícil. É muito difícil, porque você está ali introduzido. A palavra de Deus diz que ensina a criança no caminho em que deve andar. Você ensina no caminho. Para você ensinar no caminho, você tem que estar no caminho. Então, não adianta você falar. Não é o que você fala, mas é o que você vive. Esses dias, eu tava com muita dor nos rins. Eu tomei um chá, me fez mal e tal. E aí o Caio virou pra mim e falou assim: mamãe, você quer que eu ore por você? Porque todas as vezes que eles estão doentes, a primeira coisa que a gente faz, a gente ora. A gente ora, mesmo que ele não melhore. Nós oramos, a gente repreende. Às vezes a gente até espera até o outro dia pra ver se ele vai melhorar e tal. A gente leva no médico quando é necessário, porque nós não somos negligentes, nem louco, né? A gente não é louco. Mas a gente sempre ora. E ele pôs a mãozinha assim em mim. Ele orou, ele falou: Jesus, cura minha mãe das dores dela. Então, assim, às vezes a gente pensa que é muito mais sobre o que a gente fala. Mas não é. É sobre quem nós somos. Quem eu sou. Meu filho vai amar a Jesus. Não é porque eu falo pra ele amar a Jesus. Mas é porque eu amo a Cristo. E ele vê isso em mim. Porque eu exalo esse perfume, o meu filho vai querer exalar esse perfume. E aí todos os dias da vida dele serão guiadas no Espírito Santo. Ai, será que aí ele nunca vai ter crise? Gente, ele vai crescer, vai ter as crises de adolescente. Mas se eu ensinar o meu filho que ele precisa amar a Cristo acima de tudo e de todos, já é meio caminho andado. Tá? Respondida a pergunta. Glória a Deus. Próxima pergunta. Pretendem ter mais filhos? Não da barriga. O tio fez vasectomia, então a gente escolheu ter apenas 2 crianças, mas a gente tem o desejo no nosso coração de fazer uma adoção. Quando, como, onde, não sei. Isso aí é Jesus que sabe. Mas a gente tem esse desejo, sim, de um dia fazer uma adoção. Não sei como vai funcionar, não sei se vai ser uma criança só. Eu não sei, mas isso aqui tá guardado e no tempo devido, na estação correta, essa caixa vai se abrir. Acho que estamos acabando. Falei demais, né, gente? Falei demais. Próxima pergunta. Beca, como você virou pastora? Sempre soube do seu chamado. Menina, por que você não me contou? Gente, como que eu virei pastora? Meu pastor maluco decidiu um dia que ele queria jogar o óleo na minha cabeça. Foi simples assim, entendeu? Não, tô brincando. Vou explicar muito resumido, gente, porque a história é muito, muito longa. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários. Conta a história toda. Escreve aqui, conta a história toda, que eu conto a história toda. Que é muito legal, inclusive. Mas, deixa eu anotar aqui. Como que eu virei pastora? Gente, eu e meu marido assumimos uma igreja. E depois dessa história toda eu conto em outro momento. E nós ficamos 2 anos, se eu não me engano. Ficamos 2 anos, eu acho, não lembro exatamente. À frente dessa igreja, sendo os pastores dessa igreja, sem ser ordenados, mas nós, acima de tudo, fomos procurar um pastoreio, uma paternidade espiritual, que é o nosso pastor hoje, Frederico. E um dia, Jesus deu um sinal lá pra ele e ele
falou que ia jogar óleo na nossa cabeça. E aí ele fez isso. Eu morrendo de medo, não querendo, né? Com muito medo, com muito temor no meu coração. Mas aí ele veio e botou óleo na minha cabeça. Se você quiser ver esse vídeo, tem no Instagram da Rocha Alphaville. Coloca aí, @Rocha Alphaville. E você vai ver lá o dia da nossa ordenação. E eu fui ordenada pastora, né? E aí a sua outra pergunta é, você sempre soube do seu chamado? Olha, nesse processo de amadurecimento da vida, eu aprendi que todos nós somos chamados para estar com Cristo, para nos relacionar com Deus. Então, o meu chamado de vida é conhecer a Cristo e ser achado por Ele. Mas, com isso, vem as missões de vida, as vocações, né? Os encargos e... Não, eu nunca soube do meu chamado pastoral. E, gente, tô falando isso de coração pra vocês, assim, não faz sentido eu mentir aqui, né? Mas eu nunca soube que um dia eu seria pastora. Isso nunca passou pela minha cabeça. Mas, depois que você já tá nesse processo, o próprio Espírito Santo vai colocando algumas coisas no seu coração. E a verdade verdadeira, o irmão com a, né, glória. A verdade verdadeira é que eu não queria, nunca quis, né? Até o dia que aconteceu. Então, como a gente escuta muito por aí, eu sou só uma improvável que tava lá na hora que tinha que estar, fazendo a vontade de Deus, com meu coração em Deus. E aí Jesus foi e falou assim, você. Então, fica aí uma lição para sua vida, né? Continue se movimentando até que o Senhor venha e coloque um óleo sobre a sua cabeça. Porque eu tenho certeza que foi Ele que fez isso. Eu tenho certeza absoluta, porque se não fosse Ele, isso não teria acontecido. E o irmão continua com a furadeira, mas a gente vai terminar esse vídeo. Glória a Deus por isso, tá? Próxima pergunta. Gente, eu tô sendo bem sucinta, tá bom? Porque não dá pra responder aqui horas e horas e horas, tá bom? Então, bora lá. Conta uma experiência com o Espírito Santo que ainda é muito viva em você. Vixe, tem muitas, tem muitas. Mas, pra variar, vou resumir. Teve uma muito forte que aconteceu comigo no ano da pandemia. No primeiro ano da pandemia, eu peguei Covid em dezembro. Eu não lembro, gente, as datas, né? Enfim, acho que a pandemia chegou aqui em março, eu não lembro de que ano, foi 2018, 2019, gente, sou ruim de data. Enfim, teve o primeiro ano da pandemia, que chegou aqui pra março, aí teve a quarentena. No final do ano, em dezembro, Natal, Ano Novo, eu peguei Covid. Eu achei que eu ia morrer de dor no corpo. O pior sintoma pra mim foram as dores no corpo, gente. Eram dores terríveis, terríveis, terríveis. E depois desse dia, as minhas emoções ficaram malucas. Eu quase surtei. Literal, assim, de uma forma muito literal. Eu não conseguia dormir. Eu não tinha paz na minha mente. Eu surtei, assim. E eu percebia que quanto mais o tempo passava, e a gente ali na pandemia, eu falei assim, Jesus, eu vou explodir, eu vou ter um troço. Eu não tive crise de ansiedade, mas eu percebi a minha mente sendo bombardeada, assim, gente, num nível muito hard. Parecia que o Satanás estava me cutucando, assim, 24/7. E eu tava com 2 crianças pequenas em casa, meu marido em casa, e aquela loucura de pandemia, enfim. E assim, acho que foi a primeira vez que eu fiquei louca. Mas era essa a sensação que eu tinha, de verdade, gente. Que eu tava ficando louca. A minha sensação é que eu estava ficando louca, que, assim, eu não tinha controle sobre as minhas emoções. Nossa, só de pensar me dá um negócio. Era uma sensação horrível, uma dor no corpo, uma sensação de insatisfação, choro, dor, enfim. Nada pra mim tava bom. E aí teve um dia que eu não conseguia dormir, não lembro quando foi, acho que foi janeiro ou fevereiro do ano seguinte. Eu não conseguia dormir, aquela loucura. E aí eu tenho um quarto extra aqui, que os meninos chamam até de quarto de oração, que hoje é o escritório do Ti, mas também é um quarto que a gente usa pra orar. E era tipo umas 5 horas da manhã, sei lá, que era de madrugada. Do jeito que eu tava, assim, botei meu roupão, tava de pijama, botei meu roupão. E esse quarto que tem aqui do lado, ele tem 2 trancas. Então, ele tem uma tranca que dá pro banheiro da cozinha. E ele tem que dá pro banheiro da cozinha, não. É um banheiro, é tipo uma suíte. Só que no banheiro dessa suíte tem uma porta que dá pra cozinha e tem uma porta que dá pro quarto. Então, eu tranquei
tranquei, deixei tudo trancado, as portas, a porta aqui do corredor e tal, fechei. E assim, agoniada, angustiada, uma angústia, uma sensação terrível, assim. Aí peguei meu celular e liguei uma música. Não conseguia ficar com a música ligada. Falei, Jesus, eu não consigo orar. Eu não sei o que tá acontecendo comigo, pelo amor de Deus. Eu coloquei uma música. Aí eu coloquei aquele Soul Kings, né? Que é só um anjo, a gente fala que é um anjo cantando, mas é só uma vozinha, assim, um som de fundo. Gente, aquilo começou a me incomodar num nível, num grau, que eu falei, Espírito Santo, eu não vou conseguir. E aí, o que eu fiz? Eu me ajoelhei, peguei a minha cara, botei no chão, desliguei o celular e falei assim, Jesus, eu só vou sair daqui curada. Quando o Senhor tocar em mim, eu saio daqui, porque eu não vou ficar louca. Eu não vou ficar louca. O Senhor é soberano, eu não vou ficar maluca. Eu tô falando aqui com você e eu tô lembrando da cena. E aí eu fiquei ali e eu só conseguia chorar. E eu falava assim, eu não vou sair daqui, Senhor. Eu não vou sair daqui até que você venha. Eu não vou sair daqui até que você apareça. Eu não vou sair daqui. E eu tive uma visão. Gente, de verdade, assim, pra mim foi muito real. Pra mim não foi visão. Pra mim, Jesus esteve ali, como ele está aqui agora. Mas assim, eu consegui ver de uma forma espiritual, com os meus olhos espirituais, os pés de Jesus. E é tão nítido pra mim que eu tô falando com você, eu tô vendo. Os pés de Jesus ali no meu quarto. Tipo assim, imagina, coloca aí sua cabeça pra pensar. Você no seu quarto, e aí você tem a visão dos pés de Jesus e o fundo ali da sua parede, o seu quarto ali onde você está. E aí eu comecei a chorar compulsivamente. Tipo assim, Deus não falou nada pra mim, o Espírito Santo não disse nada. Eu só tive essa visão. Eu tive a visão dos pés de Cristo ali. Eu tava com a mão no chão assim, né? E aquela sensação de os pés de Jesus assim na minha frente. Gente, eu saí dali curada, eu não tive mais nada. Absolutamente nada. Eu não tive mais nada depois daquele dia. E eu fui curada. As minhas emoções foram curadas para aquela estação, né? Eu tive outras situações também. Outro dia eu conto para vocês outras coisas que eu provei com Deus. Mas assim, Deus não desperdiça os nossos momentos de vulnerabilidade e fragilidade. Porque Ele é bom, Ele é Deus. E eu nunca me esqueço desse dia. Eu não me esqueço desse dia. Eu saí de lá outra pessoa, com as minhas emoções equilibradas, com a minha mente quieta, porque eu vi os pés de Cristo, entendeu? Ai, como você sabe que é o de Jesus? Ah, sabendo, filha. Quem testifica isso é Jesus mesmo, dentro da gente, que fala, era Jesus mesmo. Eu prefiro acreditar que era Cristo do que não era, né? Porque sabe o que agrada a Deus? Ter fé, e eu creio que era Ele. Então, foi isso. Foi uma das experiências, assim, mais recentes, né? Acredito eu. Não é tão recente, mas foi uma que me marcou demais. Tem outras muito malucas. Se vocês quiserem saber, deixa aqui que eu conto depois. Gente, tá vendo a minha cara de sono? É porque eu acordo cedo, hoje eu acordei cedo. Espírito Santo me ajuda a ficar aqui se olhando. Bora que tá acabando, gente. Eu dou meia hora de vídeo. Vamos lá. Ai, a última pergunta, aleluia! A última pergunta. Conta o seu maior desafio pessoal quando assumiram a igreja local. Ai, Jeová. Gente, o maior desafio pessoal é atender as expectativas erradas das pessoas. Ou seja, a gente não atende a expectativa errada de ninguém. Quando a gente assumiu a igreja, eu percebia que eu era imatura para aquilo que eu estava vivendo, eu e o meu marido. E eu percebia também que a expectativa das pessoas era real, era válida, mas era uma expectativa que eu não podia suprir. Até porque eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Eu estava no início, começando, aprendendo. Então, essa expectativa humana a respeito de você gera em você uma sensação de frustração, de incapacidade, de inferioridade, de dúvida se o que você está fazendo vem de Deus mesmo. Então, esse tempo que isso aconteceu para mim foi muito desafiador. Porque a gente pensa no início das coisas que se a gente fizer coisas, Deus vai se agradar.
Mas de verdade, gente, eu creio, e assim, foi desafiador pra mim, porque na minha cabeça era completamente diferente. Mas ali na prática, no vamos ver, lá no rolê, é outra história, né? Mas o que eu comecei a fazer? Comecei a colocar em prática aquilo que eu sabia de Cristo. E aquilo que eu acreditava ser verdade em Jesus. Então, a expectativa humana a meu respeito nunca seria atendida. Mas a expectativa das pessoas com respeito a Cristo, sim. Porque Deus é Deus. Eu não sou Deus. Eu não sou o Cristo. Então, dentro desse contexto, o desafio era desconstruir uma cultura e construir uma nova cultura. Uma cultura de que Deus é Deus e o pastor não é Deus. Entende? Então, assim, eu não sou o Cristo. Cristo é Cristo e eu sou eu. Eu tô aqui cooperando na obra de Cristo. Então, eu percebo que, talvez sem intenção, às vezes as pessoas não têm intenção disso. Algumas até tinham realmente intenção, mas uma intenção de que eu fosse alguém que eu não era, né? E às vezes a gente quer fazer as coisas pra atender a expectativa humana. Gente, homem nenhum vai atender a expectativa humana de ninguém. Até porque se você é alguém que fica tentando atender a expectativa humana, você tá querendo ser idolatrado, essa é a real, né? Mas eu tive que aprender e ainda estou aprendendo a levar essas pessoas a Cristo, porque Ele é Deus, Cristo é a razão, Cristo é o motivo, Cristo é tudo. Então, tudo está em Cristo, nada vem de mim. Aquilo que eu tenho em mim vem de Cristo, porque o que vem de mim mesmo é podre, é ruim, não presta, porque aquilo que está em mim de mim não presta para nada. Mas aquilo que está em mim de Cristo é bom, é suficiente. Então, encontrar esse equilíbrio de você conseguir pegar essa pessoa e falar, olha, querida, é Cristo, é Jesus. Conduzir ela para esse lugar. Às vezes é fácil, às vezes é difícil. E o Espírito Santo vai te ajudando no meio da caminhada. Mas eu acho que o meu maior desafio foi esse. Tirar as expectativas das pessoas a meu respeito e conduzi-las para... conduzir a expectativa delas para Cristo, né? Que é Ele que pode fazer tudo. Né? E, gente, essa acho que é a minha missão de vida. Eu tô falando aqui com vocês, o Espírito Santo tá aqui falando comigo. É a minha missão de vida. Nada está em mim. Não tem nada a ver comigo. Ai, meu Deus do céu. Tudo é sobre Jesus. E do mesmo jeito que eu tive que trilhar essa jornada, andar nesse caminho de entender que tudo é e está em Cristo. É isso que eu quero para as pessoas, que as pessoas encontrem Cristo, que as pessoas sejam achadas por Jesus como eu fui achada, porque tudo que eu preciso vem de Deus, tudo que eu posso ser ou serei um dia na vida é por causa de Cristo, é Jesus, tudo tem a ver com Ele. E eu trilhei esse caminho, continuo trilhando esse caminho, continuo buscando esse lugar, e é nisso que eu acredito, né, que a minha missão de vida é conduzir as pessoas para Cristo, porque nele a gente tem tudo. É nele que a nossa vida precisa estar firmada, é em Cristo, não em pessoas. Eu amo as pessoas, porque a palavra de Deus diz isso, né? Você precisa amar o seu próximo como a ti mesmo. Mas tudo primeiro Cristo. E a partir de Cristo a gente ama as pessoas. É porque a gente ama Cristo que o amor de Deus nos invade e esse amor nos faz amar as pessoas. Né? Não vem da gente. Então, quando a gente precisa amar alguém, é porque a gente precisa ser amado primeiro, porque nós fomos amados primeiro, a gente tem amor para distribuir para o nosso irmão, né? E assim vai. É isso. Glória a Jesus por esse tempo aqui com vocês. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, de comentar. Se inscreve aqui nesse canal. Se em algum momento aqui Jesus falou com você, deixa aqui no comentário, vai ser muito importante para mim, para eu saber. Espero que você tenha sido edificado, que Deus te abençoe e te guarde. E a gente se vê no nosso próximo vídeo em nome de Jesus. Tchau!